Olá, aluna, olá, aluno. Estarmos em isolamento nunca será dificuldade para estudarmos a palavra de Deus. Na verdade, já que estamos em quarentena, já que estamos em isolamento, já que estamos restritos no nosso ir e vir, confinados dentro de casa, seria esse tempo de estudarmos mais a palavra do Senhor. E a EBD da Igreja Batista Lírio de Sião visa te ajudar nesse empenho. Você já tem a revista em sua casa e neste domingo nós estamos estudando a lição de número 8. Onde nós estaremos falando sobre a simbologia de 3 elementos principais nas Sagradas Escrituras: a água, o fogo e o óleo. Esses 3 elementos que estão presentes tantas vezes em nossas histórias, nossas canções, nossas ilustrações. Você já percebeu na música como é comum as pessoas usarem expressão fogo, expressão óleo de Deus nas nossas orações? Nós fazemos isso. Nós sempre estamos falando sobre a água como um elemento simbológico da nossa fé. Mas será que em algum momento algumas dessas canções, algumas dessas interpretações e palavras e poesias que nós recitamos pode conter algum erro de interpretação? Quando você lê na Bíblia óleo, o que isso significa? Quando você encontra na Bíblia água, o que isso quer representar? Por que o batismo? Por que da água? Por que tantas vezes nós encontramos nas pregações, nas passagens bíblicas, a água? Desde a criação do mundo nós encontramos mistérios em torno desse elemento natural. O que é que simboliza efetivamente o fogo? Às vezes vemos pessoas cantando desce fogo do céu, né? Faz chover teu fogo sobre nós, descer teu fogo sobre nós. Estaria isso certo? Estaria isso errado? Qual a interpretação correta desses símbolos? Nessa nossa lição, nessa aula que estaremos vivendo hoje, nesta lição que você recebe hoje, você vai aprender bastante sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, pode mandar mensagem, coloca no grupo, coloca no comentário do vídeo e nós vamos tentar te ajudar da melhor maneira possível. Que seja esse tempo, o tempo de um grande aprendizado da palavra de Deus. Chegamos então à simbologia da água. Bom, nós sabemos que a maior parte do globo terrestre é composto por água. Sabemos também que mais de 50% do corpo humano é líquido. A água é imprescindível para a sobrevivência. Um ser humano consegue ficar mais ou menos 30 dias sem comer algo sólido, mas não aguentaria 5 sem beber água. Para destacar a importância da água, por exemplo, para as civilizações antigas, temos os filósofos naturalistas ou filósofos pré-socráticos. Um deles, chamado Tales de Mileto, falou que a arquê do mundo era a água. Por quê? Ele percebeu que quando o ser humano deixa de beber água, ele morre. Quando regamos uma semente, cresce uma planta. Quando o ser humano finalmente morre, o corpo seca. Então ele pensou, a água só pode ser a origem das coisas. É claro que nós sabemos que toda a matéria é composta por átomos, mas para eles não era tão simples quanto é hoje. Bom, na Bíblia não é diferente. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando nos deu a água. A água é imprescindível para a sobrevivência de todas as espécies. Acompanhe comigo a revista. O Criador sabia exatamente o que ele queria ao inventar a água. É uma criação sem igual, pois ela possui muita importância para a sobrevivência de todos os seres vivos. Como eu disse, para os humanos, para os animais, para as plantas. É curioso que as Sagradas Escrituras, ao tratar do assunto da água, deixa informações e ensinamentos misteriosos acerca desse elemento. Por exemplo, na primeira narrativa de Gênesis. Acompanhe na sua revista comigo. Observe atentamente os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis. O assunto aqui é a criação das primeiras coisas. Obedecendo a ordem do texto, o Eterno cria primeiro os céus e depois a terra, porque a terra era sem forma e vazia. No versículo 2 é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Note essa curiosidade. Deus não cria água no capítulo 1 de Gênesis. Ela já estava lá. Preste atenção.
O texto não diz que Deus criou as águas, mas diz que o seu espírito pairava sobre ela, dando a entender que ela já existia antes da criação, ainda nos versículos 6 e 7. Leia comigo. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam acima da expansão. E assim foi. Por que essa separação entre águas acima da expansão, abaixo da expansão? Basicamente, no pensamento simplista do povo hebreu primitivo, eles criam que acima do céu, ou seja, acima da superfície, havia água, porque chovia. Então vocês vão ver versículos como: abram-se as comportas dos céus e façam chover. Isso é porque eles criam que quando o mundo foi gerado, né, assim por dizer, Deus separou águas acima da superfície e separou na superfície. Somente após a criação, o Eterno faz a separação, ou seja, a arrumação da função para cada grupo de água. Maimônides comenta esses versículos da seguinte maneira. Ele diz assim: o significado é que elas, as águas, se dissociaram uma das outras por meio de uma diferenciação física, ou seja, pela forma. Ele ainda diz que essas águas estavam nos céus, pois o Espírito de Deus pairava sobre, isso na parte superior, por cima da face das águas. Somente no terceiro dia é que os mares são criados, como no versículo 10. Mar é a designação para a água salgada. Mas há algo de sobrenatural na água. Quando vemos, por exemplo, o povo de Israel no deserto, após sair do Egito, eles reclamavam de sede. Vocês se lembram? Foi para isso que nos tiraste do Egito, para passarmos fome e sede? A resposta de Deus foi simples a eles. Moisés foi orientado pelo Eterno a falar com uma rocha, a qual fluiria a mais pura água para matar a sede dos hebreus. Isso está lá em Números 20, do verso 8 a 11. Sair água da pedra é meio que incomum, para não dizer raro. Entretanto, a água que fluiu daquela pedra, não era uma água simplesmente material, mas também espiritual. Falaremos agora um pouco sobre a água espiritual. O apóstolo Paulo, ao comentar a passagem que fluiu água da rocha, ele disse assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Messias. Essa pedra, ela seguiu ali o povo israelita e nunca os deixou. E mais à frente, quando nós vemos no Novo Testamento, quando Jesus trava ali aquele diálogo com a mulher samaritana, quando ela fora tirar água no poço, e o Senhor Jesus começa ali aquela conversa com ela, e ele diz que se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, ela jamais voltaria a ter sede. O que Jesus estava fazendo? Ele estava usando o elemento água, que mata a nossa sede física, para falar de coisas espirituais, para falar da salvação, que mata a sede espiritual do homem, a sede que o homem tem de Deus. E ele ainda disse que aquele que aceitasse o seu testemunho, que rios de água viva fluirão no ventre dessa pessoa. Mais uma vez, o Senhor Jesus usando desse elemento, a água, para dizer como seria o efeito dessa água na vida de uma pessoa transformada, alcançada pela salvação, que rios de água viva fluiriam de dentro do seu ser. Na Nova Jerusalém há um rio que emana, que procede do trono do Altíssimo. Em Apocalipse, João, o visionário, ele descreve esse rio como sendo rio de águas cristalinas, de água pura, límpida, mais uma vez para fazer referência da água à salvação do homem. Esse rio, que emana do trono de Deus, que vem direto do nosso Criador, é o rio que salva o homem, é o rio da vida. Esse rio está descrito em Apocalipse, no capítulo 22, no verso de 1 ao 2. Foi utilizando a água como símbolo que o Senhor Jesus, ele estabeleceu um dos maiores mandamentos para o cristianismo, que é o batismo por imersão em água. Você conhece como surgiu o batismo? É muito comum no meio do nosso povo, do cristianismo, as pessoas entenderem que o batismo ele surgiu com João Batista, que foi ali quando ele batizava as pessoas e
após ele batizou o próprio Senhor Jesus, muitos acreditam que o batismo por imersão em águas ele surgiu ali, né? Mas isso não é verdade, né? Esse batismo por imersão em água, ele já era praticado no Antigo Testamento pelos sacerdotes e também pelo povo israelita, né? Nós encontramos várias referências no Antigo Testamento sobre a prática desses batismos que eram obrigatórios, né? Na Bíblia, né, uma dessas referências está em Levítico, que fala sobre a lepra, né, que esse batismo era para purificação. E na nossa revista, na página 26, tem 13 tópicos de referências bíblicas que falam, né, de uma por uma no Antigo Testamento. Temos várias referências em Samuel, em Números, que tratam desses assuntos. Então seria bom, muito bom, que você lesse tópico por tópico, referência bíblica por referência bíblica, para que você possa entender que o batismo não surgiu no Novo Testamento, ele já era uma prática antiga dos sacerdotes e do povo israelita. Haviam alguns critérios, né, para esse batismo. O batismo não poderia ser feito em água salgada, não poderia ser feito em água parada, mesmo se essa água fosse doce, a não ser que fosse uma água coletada da chuva, que ela fosse contida ali em reservatório, que pudesse ter uma saída depois. Em textos bíblicos, nós não encontramos referências de batismos que foram realizados em água salgada ou em água parada, mesmo essa água sendo doce. Há vários simbolismos na Escritura Sagrada sobre a água, né? Quando se fala que a voz do Messias é comparada ao som de muitas águas, é um simbolismo, né? Quando a terra foi destruída por uma forte chuva, que nós chamamos de dilúvio, né? Quando o povo de Israel atravessou o mar, né? Quando o mar se abriu em duas paredes de águas, né? Para que o povo pudesse escapar da perseguição do faraó, né? Mais uma vez, né? Deus fazendo o seu milagre ali, separando aquelas águas. O próprio ministério do Senhor Jesus, que começou efetivamente depois do seu batismo em águas. Enfim, são vários os símbolos que tratam do elemento água, Deus se revelando a nós, né? Revelando a sua salvação e a sua essência através do elemento água e de outros elementos que vocês continuarão estudando. Continuando o nosso CBD, que hoje está com cara de episódio de Capitão Planeta, se você entendeu a referência, você pode estar entrando no grupo de risco. Fogo, a gente vai falar sobre fogo. Bom, fogo é a combustão de matéria-prima, que resulta em liberação de calor e luz, energia. Essa é a explicação mais simples e natural para o que é fogo, essa explicação literal. Porém, no Antigo Testamento, fogo, no Antigo e Novo Testamento, fogo sempre foi associado com a presença do Senhor, com uma representação da imagem do Senhor. Observe na sua lição, no primeiro parágrafo, que diz assim: muitas das aparições do Todo-Poderoso foi por meio de fogo, fumaça e fornalha, a sarça que não se consumia, a descida sobre o Sinai como chamas de fogo, o pacto com Abraão, a carruagem que arrebatou Elias, a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Note que o fogo está representado em várias partes da Bíblia, em vários lugares diferentes, como essa revelação de Deus. Porém, o fogo também não era somente Deus, mas ele também tinha características de representar atributos de Deus. E para descobrir isso, a gente precisa notar como ele era usado nas atividades religiosas. Note que no quadrinho que está aqui, aparece o fogo da seguinte maneira: sendo utilizado para consumir os sacrifícios. Ou seja, o fogo era utilizado para consumir os sacrifícios e tinha uma maneira toda específica para se fazer isso. Era para iluminar a menorá. Alguns enxergam isso como se fosse um prenúncio de que Israel seria a luz para as nações. Como o batismo pelo Espírito do Eterno, lá em Mateus e Lucas, capítulo 3, para destruir objetos idólatras, ou seja, não somente um fogo
com conotação boa, mas o fogo também com uma conotação ruim, uma conotação de juízo. E uma curiosidade interessante, no sábado se era proibido de acender fogo, porque diferente do que nós temos hoje, acender fogo dava trabalho. Se vocês virem o texto de Lucas 12, 49 e 50, vocês verão que tem um ensinamento específico que Jesus fala tanto de água quanto de fogo. Ele diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Tanto o fogo quanto a água estabelecem relações e sentidos diferentes na Bíblia. A água, que às vezes é utilizada para purificar, como no batismo, também foi utilizada para destruir, no dilúvio. Da mesma forma, o fogo, como foi usado para purificar, por exemplo, o metal, para regenerar, para representar Deus na sarça ardente, que não se consumia, aquela liberação de energia infinita, o fogo também será utilizado para falar sobre a destruição e juízo da raça humana. Isso nós veremos, por exemplo, em Apocalipse 8, versículo 5 e Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, Igreja Batista Livre de Sião, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez tentando driblar a distância e o isolamento, nos aproximando através do vídeo, continuando a transmissão das nossas lições para que o nosso crescimento como igreja nunca pare. A gente hoje vai trabalhar o terceiro elemento da 8ª lição da revista Símbolos Bíblicos, que é o óleo para a unção. E é bem importante a gente começar esse tópico entendendo que o óleo para a unção, ele é um elemento que foi instituído pelo Eterno em sua lei. A gente encontra no capítulo 30, versículos de 22 a 33 do livro de Êxodo, orientações muito claras ao povo de Israel, do próprio Deus, dizendo como o óleo para a unção deveria ser usado e a maneira que ele deveria ser feito. Nessa mesma passagem, a gente observa como Deus usa esse óleo para representar a sua presença. O Eterno pediu que cada utensílio e sacerdote que estivesse a serviço no tabernáculo fosse consagrado, e o símbolo dessa consagração era o derramamento de óleo sobre eles. Uma vez ungidos, esses eram considerados santificados. Então a gente tem um elemento muito importante que simboliza a separação. É interessante que o óleo, ele é uma substância, né, um elemento que é difícil de se misturar com outro. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Então, ao ungir alguém com óleo, nós estamos justamente simbolizando a separação dessa pessoa. Essa pessoa ungida, ela deve ser considerada alguém separado. A sua separação e a sua dedicação deve ser exclusiva. Por isso, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, pois está ali a ideia de alguém que, ao ser coberto com óleo, é coberto pela presença do próprio Deus. Ao ser coberto com óleo, eu estou me colocando sobre o domínio do Eterno. Um ministro, por exemplo, ao ser ungido para sua função ministerial, ele está publicando que deseja se dedicar exclusivamente para aquela finalidade. Então, o óleo ele exerce esse simbolismo de separação. É importante lembrar que o azeite ou óleo da oliveira já era utilizado pelo povo de Israel bem antes dessa determinação de ser separado para uso no tabernáculo. Podemos ver alguns exemplos em passagens bíblicas, como a de Jacó no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18, onde
ao firmar o seu voto com Deus, na sua experiência de visão durante o seu sonho, nós temos ele marcando essa experiência através da unção com óleo. Ele derrama óleo sobre a pedra na qual ele estava dormindo e marca aquela experiência. A oliveira, que é a árvore de onde se extrai o azeite para a unção, ela é considerada a árvore que representa o povo de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 11, versículo 17. Esse azeite também ainda servia como combustível para menorar, para manter as luzes do candelabro acesas no templo de Jerusalém. É interessante as inúmeras utilidades, que a oliveira e o seu azeite, o azeite que é extraído dela, tem ali para o povo de Israel. Isso me faz lembrar de um fruto que nós temos, que é muito comum no Maranhão, que é o coco-babaçu. O coco-babaçu é um fruto que você utiliza todas as suas propriedades, desde o seu interior até a sua casca, para inúmeras finalidades. Ele pode virar alimento, cosmético, acessório feminino e até mesmo carvão. É interessante que o azeite da oliveira possui essa mesma característica de inúmeras funcionalidades. Ela pode ser utilizada, você tem de uma mesma fonte o uso como combustível, como alimento e, talvez o mais importante deles, um elemento que é usado para consagração. Jesus e seus apóstolos também usaram o óleo na cura de pessoas enfermas e recomendou também o uso do óleo no jejum. Ungir o enfermo não é um ato que simboliza a cura do enfermo pelo óleo, não. Simboliza, na verdade, que aquela pessoa que está sendo coberta com óleo, ela entende que a sua cura está nas mãos da presença que é representada através daquele óleo, que é a presença de Deus. Então ela simboliza ela simboliza a sua confiança em Deus, que pode lhe dar a sua cura, e essa confiança é publicada e representada também através dessa unção. E aí nós temos, ao longo da história dos cristãos, um distanciamento, um desuso. Esse óleo ele começa a cair em desuso, especialmente com a figura do reformador João Calvino, que no desejo de romper com o catolicismo, acaba se afastando de todos os símbolos que eram utilizados pela Igreja Católica. Alguns símbolos, claro, usados indevidamente, até mesmo profanados. Então, acaba se influenciando muitas igrejas no século XV, esse afastamento dessas simbologias. Entre essas simbologias estava justamente o óleo, o que levou aos poucos às perdas de praticamente todos os símbolos das igrejas tradicionais protestantes até as igrejas que temos hoje. Um dos aspectos da religião são os símbolos, e Deus instituiu seus símbolos. Uma das coisas que marca a relação de Deus com o seu povo é justamente a instituição desses símbolos. É por essa razão que estamos estudando essa revista. E nós percebemos que uma das coisas que as igrejas, ao longo do tempo, fizeram foi justamente se afastar de todos os símbolos que se parecem com aquilo que Deus instituiu na sua relação e adoração com Ele. E voltar-se aos símbolos não tem a ver com heresia, mas tem a ver com buscar se parecer cada vez mais com aquilo que Deus instituiu em sua palavra. Então a nossa busca é por um cristianismo cada vez mais parecido com o que a Bíblia diz e muito menos parecido com aquilo que homens disseram. Que Deus nos abençoe e continue nos instruindo através de sua palavra. Até mais. Você viu nas instruções dadas pelos nossos professores a importância desses símbolos e o que eles significam? Muitas vezes nós encontramos as músicas ou alguns vícios de linguagem cristão, evangélico, uma brecha para a entrada de compreensões inadequadas e até heresias, assim podemos dizer, sobre algumas interpretações da Bíblia. Nós não podemos ser levados por um impulso de falar de uma maneira simbológica sem entender o significado deles. Por isso,
é muito importante também que nós entendamos que nunca nenhum desses símbolos se tornam representantes ou intermediadores entre Deus e nós. Não dependemos do óleo, não dependemos de fogo, não dependemos de água ou qualquer objeto ou amuleto. Nós não temos uma fé aprisionada, apegada a objetos que criem uma conexão entre você e Deus, entre eu e o sagrado. Nós não precisamos delas. Nós precisamos sim de Cristo como o intermédio. E para que servem esses símbolos então? Eles servem para uma compreensão maior de quem é Deus. A religião está repleta de símbolos. Símbolos fazem parte da linguagem da fé, da linguagem da religião. E não será diferente na nossa fé. Todas as religiões têm seus símbolos e nós temos o nosso. O ruim é quando você e eu não entendemos o significado desses símbolos. Mas não precisa ser assim. É estudando, como nós estamos fazendo aqui, meditando nas Sagradas Escrituras e entendendo o tempo e o momento em que aqueles textos foram escritos e o que os autores realmente queriam dizer, é que vamos conseguir chegar a um entendimento maior do que Deus tem para as nossas vidas. E com a orientação do Espírito do Senhor, seremos crentes melhores. Que Deus te abençoe e continue meditando nas Sagradas Escrituras. E na aula que vem, estaremos novamente juntos, falando de um dos símbolos mais importantes da nossa fé, a cruz.